Pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que tá a quarentena? Como é que tá essa luta aí de ter que ficar em casa? Para alguns, para alguns é muito produtiva, para os outros nem tanto. Mas, como eu prometi para vocês, eu ia gravar videoaula. 2, eu ia gravar videoaula de pijama. Cá estou de pijama. 3, temos companhia. O Nico. Nico, fala pro pessoal. Pessoal, tudo bom? Né? Porque quem me conhece sabe, nós já tivemos essa aula de pijama juntos. Se tem pijama, tem ursinho, obviamente. Então o Nico vai ficar aqui nos acompanhando, bonitinho, vai ser o nosso mascote da aula de hoje. Aí qualquer problema, qualquer dúvida, vocês falem com ele, tá? Porque é ele que é o responsável aqui do departamento, beleza? Pessoal, então vamos lá. O que eu vou falar nessa videoaula para vocês, que era exatamente a última matéria que faltava para a gente terminar o nosso bimestre, ok? Nós vamos falar sobre tipos especiais de salário, tá? E nós vamos falar basicamente hoje sobre adicional. Lembrando que nós começamos remuneração na aula passada e estamos dando continuidade para isso, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, a segunda parte da remuneração, ok? O que eu vou falar eu vou falar de vários adicionais, obviamente, né? E eu vou passar todo o conteúdo que eu passei para o pessoal da manhã, que daí fica tudo equivalente, tá? Que é até aí onde eu vou cobrar a minha prova, beleza? Primeiro adicional que eu vou falar, que é um tipo de especial de salário, e vocês entendem porque é um tipo especial de salário, né? Os adicionais. Porque é alguma coisa, é um plus, é um além do salário que você tem que receber. É alguma coisa a mais, tá? E que nem sempre esse adicional vai caracterizar, vai estar embutido, desculpa, no salário de vocês. Vocês podem ou não ter adicionais, conforme você entra na categoria de ter adicional ou não, tá? Então, isso vai variar bastante, beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui com o nosso primeiro adicional, tá? O primeiro adicional é o adicional de horas extras, que isso aí vocês já devem estar familiarizados, tá? Eu não vou entrar especificamente para falar de hora extra. Nós vamos ter isso na parte de jornada. Então, quando caracteriza hora extra, quanto tempo pode fazer de hora extra e etc. Essas minúcias da hora extra, eu vou deixar para vocês para próximo semestre, se eu não me engano, em Direito do Trabalho 3, porque faz parte de jornada, mas nós vamos ver, tá? O que eu vou falar especificamente aqui é do adicional, tá? De quando ele é devido, beleza? Então, a primeira situação, ele é devido quando você faz hora extra, exatamente. Tcharam, né? Tcharam. E ele é devido numa proporção de no mínimo 50% do seu salário, tá? Desculpa, da tua hora normal. 50% da tua hora normal. Eu vou repetir isso. É devido adicional de hora extra para quem faz a hora extra e a quantidade é 50% em cima da tua hora normal. Isso está no artigo 7º, inciso 16, inciso 16 da Constituição Federal, tá? Artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. É devido ao adicional de horas extras quando você faz hora extra e essa proporção é de no mínimo 50% sobre a hora normal. Então, por exemplo, sua hora vale R$100, tá? Se você fizer hora extra, no mínimo você tem que ganhar 50% a mais. Então, ou seja, vai ser a tua hora normal mais os 50%. R$100 da hora normal, mais os 50% adicionais, que vai dar R$150 no total, tá? Esse é o valor da tua hora extra. E por que eu tô batendo na tecla que é no mínimo, pessoal? Porque lembra que a gente já discutiu isso em sala de aula, que você pode ter um adicional a mais de 50% se for por CCT ou ACT. Lembra que nós falamos isso lá nos primórdios das primeiras aulas. Se eu tenho um adicional de hora extra a mais, né? Se o meu CCT, o meu ACT prevê a mais, então eu vou implementar essa. Essa aqui, dos 50%, é constitucional, tá? Mas se o meu acordo coletivo ou a minha convenção coletiva prevê mais de 50%, eu vou usar essa estipulação. Existem acordos e convenções que estipulam, por exemplo, 100% em cima da hora extra.
em cima da hora diurna, desculpa, da hora normal, tá? Vocês têm que verificar dentro da tua categoria como é que tá. E se não tem previsão nenhuma, você estipula os 50%, tá? Que é constitucional. Agora, não pode, por CCT ou ACT, diminuir abaixo de 50%. Eu não posso ter uma hora extra valendo numa proporção de 40%, 30%, 20%. Não posso, tá? É de 50% para cima. Se eu tenho 50, ok, eu tô dentro da lei, é constitucional, beleza. Agora, 50 para baixo, não posso, tá? Que isso fique muito claro. Por quê? Porque a intenção é você beneficiar o empregador e não ferrá-lo. E como é constitucional, 50% não pode ir abaixo do que está estipulado em Constituição. Ok, pessoal? Então, continuando. O adicional de hora extra, ele tem uma natureza salarial. E por que eu estou dizendo isso? Ele é salarial porque ele não indeniza a hora a mais feita. Não é uma forma de indenização, é uma forma de pagar você como salário. E por que esse elemento é importante? Porque se é salário, pessoal, ele agrega, ele integra para contabilização das verbas trabalhistas. Ou seja, por exemplo, 13º, férias, FGTS. Se for natureza salarial, ele vai agregar. Por isso que é importante dizer. Então, se eu faço hora extra, eu não estou recebendo uma indenização. Eu estou recebendo o meu salário, só que de uma forma diferenciada, que é através de um adicional, ok? Outra questão aqui, pessoal, habitualidade. Isso é importante. Eu posso vir a fazer horas extras de forma excepcional? Posso. Por exemplo, pega aí, no mês inteiro eu tive aí 2, 3 vezes que ficar além da hora. Faz parte, vai pagar. Agora, se eu fizer com habitualidade, aí qual que é o diferencial? Ele integra o salário para contagem no acréscimo no reflexo, na verdade, de FGTS, de 13º, férias e assim por diante. Se não for habitual, não integra, porque é esporádico. No mês inteiro eu fiz 2, 3 vezes horas extras. Você vai receber, mas ele não vai integrar reflexivamente as outras verbas trabalhistas, tá? Que isso fique muito claro. A única forma é pela habitualidade. E o que é essa habitualidade? A jurisprudência tem entendido que é mais ou menos pelo cômputo da metade do teu contrato, na maior parte do teu contrato de trabalho você fez. Então, 50% mais você fez horas extras dentro desse período. Vamos dizer assim, você trabalhou 1 ano na empresa e metade desse 1 ano você fez horas extras. Então, metade mais 1, né, no caso. Então, nesse aspecto, você pode considerar as horas extras como habituais. Essa é uma média, tá, pessoal? Não há nada na lei que diga, é assim, tá? Mas é mais ou menos essa média, beleza? Então, continuando aqui, pessoal. A supressão, tá? O que acontece com a supressão? Eu posso suprimir horas extras? Posso. Tá? A partir do momento em que eu não necessito mais que o empregado faça horas extras, eu posso pedir para ele parar. Só que, se ele tiver com mais de 1 ano de horas extras habituais, seguidão, né? Quando eu suprimir, eu tenho que indenizá-lo por 1 mês do valor das horas extras que eu vinha pagando, tá? Então, assim, se durante 1 ano inteiro eu fiz horas extras, e aí, nesse última parcela das horas extras, nesse último ano seguinte, um ano seguinte, corta as horas extras, tá? Eu vou ter que indenizar no valor de 1 mês, tá bom? Isso tá na súmula 291 do TST. Né? Então, fiquem atentos com isso. Para quem tá há 1 ano ou mais fazendo hora extra e se for cortada, pode cortar, mas tem que indenizar. E qual que é o valor da indenização? É 1 mês das horas extras. Beleza, gente? Então, continuando aqui, pessoal, o adicional ele é calculado sobre a hora normal, tá? Isso está no artigo 59, parágrafo 1º da CLT. Por que eu tô falando isso? Vai chegar um momento profissional na vida de vocês que vocês vão ter que se deparar com bases de cálculo dentro da área trabalhista. Se eu tô pedindo um adicional, se é um plus a mais, é sobre o quê?
essa é a pergunta, tá? Sobre o que eu tô pedindo esse adicional a mais? Sobre o que eu quero ele a mais? É sobre a hora do salário? É sobre o salário total? É sobre uma parcela? É sobre o quê? E cada adicional vai ter a sua base peculiar de cálculo. E é aqui que começam os embrólios, principalmente para provas. Porque cada um vai ter uma base de cálculo e vai ter pegadinha na prova, e vocês já leram nas entrelinhas, que é a minha prova também, que vai tentar confundir vocês em qual base de cálculo é que é adicional, tá? Então fiquem atentos com isso. Então eu vou repetir de novo. Repetir de novo não dá, né? Vou repetir. Pessoal, o adicional é calculado sobre a hora normal. Então, se a minha hora normal são R$100, o meu adicional, se for de 50%, vai ser calculado sobre R$100. Qual que é 50% de R$100? R$50, tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? A base de cálculo da hora extra é sobre a hora normal, ok? Beleza? Por que você está falando da hora normal, professora? Porque tem o adicional noturno, que é um outro tipo de adicional, entendeu? Então, tem outros adicionais que complicam e que podem vir agregar. Então, é por isso que é importante esclarecer que é a hora normal do teu expediente, não extraordinariamente do teu expediente, tá? Então, cuidado que tem uma diferença aí, beleza? Continuando, gente. Tá se divertindo, Nico? Adicional sobre adicional. O que eu quero dizer com isso? E aqui muita atenção, tá, pessoal? Eu acho que é um excelente tópico, principalmente para a OAB. Aqui eu estou falando especificamente do adicional de periculosidade. E vocês já vão entender o motivo. O adicional de periculosidade, a base de cálculo dele é sobre o salário do indivíduo. Salário, todo salário, tudo, tá? E o que é todo o salário? É o salário normal, mais salário, não remuneração. Cuidado, alguém pensou aí gorjeta, que eu já tô sentindo daqui. Eu estou sentindo que alguém pensou gorjeta. Não falei remuneração, eu falei salário. Cuidado, tá? Então, o salário da pessoa. Adicional de hora extra é salário, é um plus no salário, é um tipo de salário. Lembra que eu falei natureza salarial? Então tá. Então, voltando por periculosidade. O periculosidade está falando, olha, a base de cálculo é sobre o salário do indivíduo. Se ele faz horas extras habituais, vai ficar o salário normal dele mais as horas extras para computar o salário dele. Isso não é permitido para termos de cálculo de adicional de periculosidade. Cuidado, pessoal. Por isso que eu falo que é adicional sobre adicional. Porque o salário, a hora extra, ele compõe o salário. Tá? Se é habitual, ele compõe o salário, para reflexos de tudo. Ok? Agora, se eu pegar o salário, como diz, como prescreve lá a base de cálculo da periculosidade, eu vou pegar o salário normal mais as horas extras para dar a base inicial para periculosidade. Não pode, não pode. De novo, Nico, pode? Não pode, não pode, tá? Porque é adicional sobre adicional. Você está pegando o adicional de horas extras para computar junto com o adicional de periculosidade. Não pode. Isso é súmula 919 do TST, tá, pessoal? Atenção aqui, não pode. Por que não pode? Porque você está pegando o adicional para calcular outro adicional. Você está pegando o adicional de horas extras para calcular em cima do adicional de periculosidade. Não rola, não pode. O que faz, então? Tira o adicional de horas extras e calcula só sobre o salário do indivíduo. Porque não pode adicional sobre adicional, tá? Então, nesse caso, para periculosidade, você afasta os adicionais de horas extras, não pode embutir no cálculo, e fica só com o salário base do indivíduo, ok? Cuidado com isso aí, pessoal, eu volto a repetir, é uma coisa que pega, o pessoal se confunde, acha que quando é para adicional de periculosidade, se faz hora extra, joga tudo no mesmo pote, não pode. Então, tem uma série de quesitos aí que vocês têm que tomar atenção, tá? E esse é um deles. Vencemos adicional de hora extra. Tem mais adicional pela frente.
vamos para o próximo, vamos para o adicional noturno, ok? Pessoal, adicional noturno. O que é o adicional noturno? É quando você trabalha no período da noite, tá? A hora extra é você quando termina o teu expediente e, por exemplo, também teu expediente termina às 6 horas, você trabalha das 6 em diante. O adicional noturno é quando você trabalha em determinada hora, tá? E o que confunde às vezes o pessoal? Ah, então se eu faço além do meu expediente, eu já ganho o adicional noturno? Não, não necessariamente. Você pode fazer horas extras sem ter o adicional noturno. Você pode ter o adicional noturno sem fazer as horas extras. Não tem problema, recíproca é verdadeira. Ah, eu posso ter horas extras e adicional noturno? Posso. Se você bater os requisitos, é óbvio que você pode, tá? Então, o primeiro aqui, agora todo mundo vai pausar o vídeo, vai pegar um papel e vai anotar isso, porque, de novo, é outra coisa que a galera adora mexer com a cabeça de vocês, é em horário de adicional noturno. Eles trocam tudo, tá? Então, pausa aí, pega a caneta, anota no papel. Fez isso, né? Ok, vamos continuar. Então tá bom. Adicional noturno, pessoal. Primeiro, o urbano. Quando que começa o horário noturno urbano e quando termina? Começa às 22 horas e termina às 5 horas. Então, se você trabalha entre as 22 de uma noite e às 5 horas da manhã do dia seguinte, você vai receber adicional noturno. Ah, eu posso estar fazendo hora extra? Pode. Por exemplo, o teu horário termina às, vamos dizer assim, 10 horas da noite, tá? Mas você continua trabalhando. Então, além do adicional noturno, você está recebendo as horas extras. Não tem problema nenhum. Agora, se o teu horário é normal, entre as 10 e as 5, você não está fazendo hora extra, você está fazendo o teu expediente. Só que numa hora noturna. Então, você não acumula o adicional, tá? Então, novamente, pessoal, o urbano das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Se você trabalha nesse período, se o teu expediente é nesse período, você vai receber o adicional noturno. O próximo é o rural. Qual que é o rural, pessoal? É das 21... volta a fita. O rural tem a divisão de 2, tá? Entre o lavoura e o pecuária. Então, vocês vão colocar assim, vocês vão colocar rural, lavoura, tá? A lavoura, no adicional noturno, vai das 21 horas até as 5 horas do dia seguinte. Então, se eu trabalho na lavoura, o meu horário, se eu sou trabalhador rural e trabalho na lavoura, o meu horário noturno é das 21 até as 5 da manhã do dia seguinte, tá? Agora, se eu trabalho na pecuária, ainda sou rural, mas eu sou da pecuária, que é o outro ponto, então o meu horário vai ser das 20 horas até as 4 da manhã. Sentiu a pegadinha? Se eu perguntar para vocês, a hora noturna do trabalhador rural, da pecuária, é diferente da lavoura, que é diferente do urbano. E assim por diante. Tá? Lavoura, 21 horas até as 5 horas da manhã. Pecuária, 20 horas até as 4 horas da manhã. Ok? Anotaram isso? Porque vai ter confusão. Vai ter gente se confundindo. E isso vocês têm que saber, gente. Tem que saber mesmo. Não tem como, tá? Agora, sobre o que calcula? Porque se na hora extra nós calculávamos sobre a hora normal, também tem que ter uma base de cálculo para o adicional noturno, tá? Então, qual que é a base de cálculo? E quanto que ganha em cima, né? Qual que é a porcentagem? Do adicional urbano, então anota aí de novo. Do adicional urbano, noturno urbano, é 20% sobre a hora diurna. De novo, urbano, 20% sobre a hora diurna. Isso é importante. Por que é hora diurna? Claro, você está calculando por uma noturna. Vai usar a noturna como base? Que é que você queria descobrir? Não tem sentido. Então é a hora diurna. Então você vai pegar a tua hora diurna, vai botar 20% em cima, tá? E aí vai receber esse salário. Você vai, então, novamente, se eu recebo R$100 pela minha hora,
e eu sou trabalhador urbano fazendo hora noturna, eu vou ganhar R$100 mais os 20% da minha hora normal, que são R$20. Então, meu total vai ser R$120. Eu vou ganhar a mais, tá bom? Esse das bases de cálculo, do horário e blá blá blá, tá no artigo 73 da CLT, tá? Então eu não estou inventando isso, tá na legislação, beleza? O próximo, pessoal, é o rural, e tanto aqui para lavoura quanto para pecuária. Rural genérico, para os dois, tá? O do rural vai ser 25% sobre a remuneração normal. E, gente, adivinha se não vai ter pessoas errando isso. Veja o que eu disse remuneração normal, remuneração. O que é remuneração? Remuneração é salário mais gorjeta. Vai ter gente achando que é só sobre o salário aqui, porque vai confundir com a hora diurna. Vai achar, se é todo mundo em cima do salário, então esse também é. Não é. Se a legislação quisesse que fosse sobre o salário, eles teriam dito salário. Aqui não é. Aqui é remuneração normal. O que é remuneração normal? É salário mais gorjeta. Então, caso a pessoa venha receber gorjetas, né, ela vai ter que ser computada em cima desse valor também. Agora, às vezes nem sempre recebe, então é só sobre o salário, tá? Mas, cuidado, isso é tentador para cair em concurso. O pessoal vai olhar assim, falando, 25% sobre o salário. Não, aqui nós somos técnicos. Salário é diferente de remuneração. E se a lei fala que é remuneração, é remuneração. Remuneração é o quê? Salário mais gorjeta. Cuidado, por favor. Eu vou repetir. Rural, 25% sobre a remuneração normal. Então, vou catar minha remuneração, que é salário mais gorjeta, jogar 25% em cima. Esse é o valor da minha hora noturna para rural. Beleza? Tá claro? Que bom. Se não tiver claro, vocês, por favor, me mandem um WhatsApp que a gente vai conversando, tá? Que é bastante coisa mesmo, ok? Habitualidade, o mesmo regra da habitualidade da hora extra cabe aqui no adicional noturno, tá? Eu posso vir a esporadicamente trabalhar num período noturno. Se é esporadicamente, ele não vai entrar no cômputo do reflexo dos meus salários, do meu salário, para FGTS, 13º, férias e assim por diante. Agora, se é habitual, entra. É a mesma logística da habitualidade da hora extra, tá? Se é habitual, o meu adicional de hora extra, ele vai entrar no cômputo do reflexo das minhas outras verbas trabalhistas. Beleza? Tá? Isso está até, inclusive, na súmula 60 do TST. Ok? Continuando, pessoal. Se eu deixar de fazer trabalho noturno, eu vou perder o adicional noturno, obviamente. É mais ou menos que nem aqui a questão da hora extra. Se não tem mais hora extra, eu não recebo mais hora extra. Então, se eu não tenho mais adicional noturno, eu vou perder a questão do adicional noturno. E aqui, nesse sentido, é mais a jurisprudência entende como ser mais benéfico, inclusive, para o trabalhador. Por quê? Porque você estava trabalhando num período que era completamente fora da casinha. Você estava à noite que é para descansar, que você está com a família, enfim, você está lá trabalhando. Então, eles entendem que é mais benéfico para você vir a perder esse adicional, tá? Então, uma vez que você não precisa mais realizar um trabalho em período noturno, então você não vai precisar receber mais adicional. Faz todo sentido, né? Súmula 265 do TST fala sobre isso, ok? Estamos galgando, pessoal, estamos galgando. Temos quantos adicionais aqui? Temos uns 5 adicionais, mais ou menos. Estamos no segundo, agora terceiro. Pessoal, adicional de insalubridade, tá? Insalubridade. O que é esse adicional de insalubridade? O que é insalubre? O que é um ambiente insalubre? Um ambiente insalubre é um ambiente que traz doença para o funcionário, né? Para o empregado. Ou seja, de tanto que ele se expõe a condições que são prejudiciais à saúde, ele pode vir a ficar doente. Isso afeta a saúde dele, tá?
Exemplos para vocês entenderem: um ambiente com muito pó, um ambiente com muito calor, o ambiente com tóxicos, né? O ambiente com muito ruído, muita umidade, muito frio, tá? São ambientes que são insalubres. E por que é insalubre? Porque ele vem a trazer doença para aquele funcionário. Então, ao longo do tempo, se ele conviver, né, muito naquele lugar específico, ele vai começar a desenvolver certas doenças, tá? Então, cronologicamente falando, a tendência dele é só piorar quanto à questão de ele se manter saudável, tá? Isso é um ambiente de insalubridade, tá? Aqui tem uns caracterizadores. Exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador. Como eu falei, por exemplo, um ambiente com muito pó, um ambiente com muito calor, coisas químicas, né? Podem ser um ambiente insalubre. Exposição acima dos limites de tolerância e tempo de exposição. Assim, pessoal, tem ambientes que são sujos, mas não são insalubres, vamos por assim. Digamos que tem só um pozinho em cima da mesa. Não é porque tem pó em cima da tua mesa que é automaticamente um ambiente salubre, né? Não é porque você tá ali com um termostato ali de 32 graus que é um ambiente salubre. Quem vai dizer o que é o salubre e insalubre a partir de um certo parâmetro? Ou seja, a partir daqui, se essa pessoa estiver exposta a questões ambientais, questões do ambiente, ambientais mesmo, de pó, ou calor, ou umidade, enfim, qual que é o parâmetro? É de 5 para frente, é de 3 para frente, é de 2 para frente, o que é? São as normas reguladoras, as NRs. As normas reguladoras são emitidas pelo Ministério do Trabalho. Elas que vão dizer, olha, para pó, isso aqui é intolerável. Para calor, isso aqui é intolerável. Para umidade, isso aqui é intolerável. Para ruído, isso aqui é intolerável. E assim por diante. Então, dali, esse é o parâmetro da NR para cima, né? Você pode considerar como um ambiente insalubre. Tá? Agora, o que não exclui no particular, no caso a caso, vocês fazerem perícia, tá? A NR é o norte, senão qualquer pozinho em cima da mesa se tornava um agente de insalubridade e essa não é o intuito, tá? NR é o norte, fala, ó, aqui, ó, daqui, ó, tá? A partir daqui a gente pode considerar. E para os casos particulares, você pode e deve contratar perícia, né? Quem lida com isso, pessoal, são os médicos de medicina e segurança do trabalho, né? Eles que vão olhar para você e dizer, olha, você está no ambiente salubre. Essa tua questão aqui é realmente salubre. Eles que vão acabar chancelando, dando a canetada final para isso. Ok? Por que eu tô falando disso, pessoal? Nós vamos entrar em mais detalhes e tal. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre insalubridade, só sobre periculosidade, mas eu tenho que trazer algumas coisas para vocês, tá? Aqui, pessoal, na avaliação você tem insalubridades que são quantificáveis, né? Vamos lá. Quantificáveis e... não vou conseguir falar isso. Eu vou falar de outra forma. A qualitativa e a quantificativa. Pronto, mais fácil. A qualitativa é pela qualidade, né? Então, o ruído, pressão hiperbárica, vibrações, poeiras, tá? Pela qualidade. E pela quantidade. Frio, umidade, agentes biológicos, tá? Esses são as avaliações que são feitas em cima para você ganhar o adicional de periculosidade. A base de cálculo, gente, a base de cálculo, porque vocês estão vendo que para cada adicional você vai ter que ter um parâmetro para calcular, e o adicional de insalubridade não é diferente, tá? Aqui a base de cálculo, pessoal, é sobre o salário mínimo, por favor, é sobre o salário mínimo. Que já teve discussão disso aí, e sobe súmula e desce, isso é jurisprudência e sai decisão. Muita gente brigando para ver se mudava a base de cálculo de salário mínimo para o salário